Hospital da Asa Norte. Quando aceitei participar do documentário, confesso que não levei a sério. A ideia era gravar em locais abandonados, explorar histórias de assombração e depois editar tudo para ficar com aquele ar de caçadores de fantasmas. Nada além de uma jogada de marketing para o canal no YouTube que estava começando a crescer. O local escolhido para aquele episódio era o Hospital da Asa Norte, um prédio antigo de concreto cinzento, desativado há mais de 30 anos em Brasília. Contavam que, nos anos 70, o hospital foi fechado após uma sequência de mortes inexplicáveis em seus corredores. Uns falavam em epidemia, outros em negligência. E havia, claro, a versão que mais nos interessava: pacientes e médicos que jamais saíram de lá. Éramos 5 na equipe: Rodrigo, o diretor e apresentador; Luana, a cinegrafista; Caio, o responsável pelo áudio; Beatriz, pesquisadora e roteirista; e eu, André, encarregado da iluminação e das baterias. Chegamos pouco antes da meia-noite, quando o silêncio da cidade já pesava. O hospital parecia um gigante adormecido. As janelas quebradas eram como olhos ocos, e a entrada principal estava bloqueada com grades tortas. Tivemos de pular por um vão lateral, onde o mato crescia alto, para chegar ao hall principal. O ar dentro era sufocante. Cheiro de mofo, ferrugem e algo que lembrava formol. O piso estava coberto de papéis amarelados, prontuários rasgados e seringas enferrujadas. Rodrigo, animado, começou a gravar a introdução. Estamos no antigo Hospital da Asa Norte, um dos locais mais assombrados do Distrito Federal. Dizem que à noite é possível ouvir gritos e passos ecoando pelos corredores. Vamos descobrir a verdade. Luana ajeitou a câmera e seguimos pelo primeiro corredor. As paredes descascadas revelavam camadas de tinta, e em alguns pontos ainda havia placas. UTI, silêncio, sala de emergência, ala pediátrica. Logo no início, ouvimos o primeiro sinal de que não estávamos sozinhos. Um estalido metálico ecoou atrás de nós, como se uma maca tivesse sido empurrada. Caio deu uma risada nervosa. Deve ter sido o vento. Mas não havia janelas abertas naquele corredor. Continuamos. No segundo andar, encontramos uma sala de cirurgia, ainda com a mesa no centro, coberta por um lençol preto de poeira. Rodrigo pediu que acendêssemos as lanternas e começou a improvisar. Aqui, médicos e enfermeiros lutavam pela vida dos pacientes, mas dizem que alguns deles nunca saíram desta mesa. Foi quando o monitor cardíaco, desligado e empoeirado, emitiu um bip fraco. Todos congelamos. Caio aproximou o microfone. Não havia cabos, nem energia. Apenas aquele bip espaçado, como se o coração de alguém ainda pulsasse. Luana gravou tudo com a câmera tremendo em suas mãos. Beatriz, que até então se mantinha calada, sussurrou. Pessoal, vocês ouviram? No fundo da gravação, além do bip, havia algo mais. Uma voz baixa, arrastada, dizendo: Ainda não acabou. Seguimos adiante, mesmo com a sensação de que estávamos atravessando uma fronteira invisível. Na ala pediátrica, as paredes ainda tinham desenhos de nuvens e sóis desbotados. Bonecos quebrados estavam espalhados pelo chão. Foi lá que os alto-falantes do hospital ganharam vida. Um ruído chiado surgiu e logo depois uma voz feminina ecoou. André, venha para a enfermaria. Meu nome. O sangue gelou nas minhas veias. Olhei para os outros esperando uma reação, mas eles também estavam pálidos. Rodrigo tentou manter a postura diante da câmera, mas a voz tremeu. Isso foi incrível! Captamos uma psicofonia ao vivo. Mas não era apenas uma gravação antiga. A voz sabia quem eu era. Vamos sair daqui, Murmurei. Rodrigo, obcecado com a ideia de captar mais, ignorou. Ordenou que subíssemos ao último andar, onde ficava a UTI. A escadaria estava parcialmente destruída, mas conseguimos subir. No corredor, ainda havia leitos enferrujados. Em alguns, manchas escuras que poderiam ser ferrugem. Ou algo pior. Foi então que vimos as luzes fluorescentes piscarem no teto. Não havia energia no prédio. E ainda assim, lâmpadas antigas começaram a se acender uma a uma, iluminando o corredor até o fundo. E no final, por um instante, vimos silhuetas de pacientes deitados nos leitos, conectados a respiradores invisíveis, tubos inexistentes. E todos viraram a cabeça ao mesmo tempo em nossa direção. Luana deixou a câmera cair no chão. A lente quebrou, mas continuava gravando. Rodrigo, trêmulo, ainda insistia. Não parem. Isso é ouro. Isso vai estourar na internet. Eu não pensava em internet. Só queria sair. Decidimos nos refugiar na antiga sala da diretoria, cujas portas ainda estavam inteiras. Empurramos a madeira pesada e entramos.
Havia móveis apodrecidos, pilhas de documentos e um armário de ferro. Beatriz, curiosa, forçou a fechadura e encontrou pastas médicas. Os relatórios falavam de um experimento sigiloso. Pacientes em estado terminal eram mantidos vivos artificialmente, mesmo após a morte clínica, conectados a máquinas que estimulavam o cérebro. O objetivo era prolongar a consciência além dos limites naturais. Foi nesse momento que entendemos. Talvez aquelas vozes e aparições fossem restos de consciências presas, incapazes de se libertar. E estávamos alimentando-as com nossa presença. De repente, os alto-falantes voltaram a chiar. Agora várias vozes ao mesmo tempo, sobrepostas, gritando nossos nomes. As paredes tremiam como se o prédio inteiro respirasse. Rodrigo, em frenesi, gritava para continuarmos filmando. Mas quando se virou, vimos que não havia mais câmera em suas mãos. Ele estava segurando um tubo de soro vazio, como se acreditasse estar com o equipamento. Luana tentou puxá-lo, mas foi em vão. Ele começou a andar sozinho pelo corredor iluminado, em direção à ala da UTI, respondendo a vozes que apenas ele ouvia. Eles precisam de mim. Estou quase conseguindo. Murmurava, e desapareceu na escuridão. Tentamos segui-lo, mas as portas se fecharam sozinhas atrás de nós. Ficamos presos na sala da diretoria. As luzes falhavam e o cheiro de sangue se intensificava. Caio começou a tossir e, quando olhei, percebi que gotas vermelhas escorriam de sua boca. Eles querem que a gente fique. Disse Beatriz pálida. Eles não querem estar sozinhos. Não sei como conseguimos. Forçamos a janela e pulamos para o lado de fora, caindo sobre o mato alto. Não olhamos para trás. Apenas corremos até encontrar a rua iluminada. Quando voltamos ao carro, havia algo impossível no banco traseiro. A câmera de Luana, intacta, mesmo tendo quebrado lá dentro. Rodrigo nunca foi encontrado. A polícia fez buscas, mas alegaram que o prédio era instável e perigoso demais. Oficialmente, ele foi dado como desaparecido. Assistimos às imagens gravadas dias depois, e o que vimos não tinha explicação. Em várias cenas, mesmo quando estávamos sozinhos, os corredores apareciam cheios de pacientes, enfermeiros e médicos em atividade, como se o hospital ainda estivesse funcionando. Monitores ligados, macas em movimento, enfermeiras empurrando carrinhos de medicamentos. E no último arquivo, uma gravação que nenhum de nós fez. Rodrigo, vestido com jaleco branco, olhando direto para a câmera. Ele sorriu, e atrás dele dezenas de rostos pálidos se viraram ao mesmo tempo. A tela escureceu, mas o áudio permaneceu. Estamos esperando vocês voltarem. O hospital ainda precisa de mais pacientes.